Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Deixa eu guardar aqui o meu caderno verde. Estava conversando aqui no intervalo com o deputado Pedro Longo e falávamos dessa postura que nós temos, isso não é um fenômeno novo, mas de nós tratarmos com algum desdém ou com alguma dose de satanização, para usar uma palavra que eu me comunico melhor, dos impostos, do recurso que o governo tem que ter ou a prefeitura tem que ter para poder bancar a máquina pública, bancar os serviços públicos. Tudo isso custa muito dinheiro. Política de transporte coletivo, a política educacional, a política de saúde, tudo isso tem um custo. E quem paga por isso? Nós pagamos. O problema é que às vezes o poder público não se dá o respeito com o retorno de serviços com qualidade. Aí fica aquela discussão, deputado, do ovo e da galinha, né? Não, eu não pago o imposto ou reclamo por pagar e o governo também não trabalha direito. Mas o fato é que todos esses serviços públicos custam dinheiro e alguém precisa bancar isso, né? Eu vou dar só um exemplo. Aqui no Acre, o número de pessoas que podem ter um plano de saúde privado é muito pequeno, é um percentual assim, 2, 3% da população. Então, quando tem qualquer situação, desde uma crise respiratória ou um problema mais grave, cardíaco, etc., o que a pessoa vai procurar? Vai procurar um posto de saúde, uma UPA, um pronto-socorro, um hospital público, né? Então, esse é o grande exemplo de que os recursos tributários eles são necessários para manter a estrutura. Essa pandemia que nós tivemos, né, ela confrontou modelos, diversos países não têm, os Estados Unidos, por exemplo, não tem um serviço público de saúde, a pessoa precisava pagar. E no começo da pandemia, quando ainda não haviam vacinas, o vírus se manifestava de uma forma muito grave, muitas pessoas perderam as suas casas, os seus carros, para poder pagar a estadia no hospital. Aqui não aconteceu isso, né? Por causa do SUS. E de onde é que vem o recurso do SUS? Vem exatamente dos impostos, dos tributos, né? Por isso que é evidente que um país, para ele ser justo, ele tem que ter uma tributação. Quem ganha mais tem que pagar mais. Agora, você tem toda a razão e a população, nós temos que cobrar que os serviços sejam prestados com qualidade, né, que os recursos sejam muito bem empregados, mas eles são necessários. Por falar em questões econômicas, ontem também teve um ponto de agenda importante na Assembleia em relação a isso. Você poderia detalhar para a gente? Sim, é uma lei de nossa autoria, Itan, que é o Estatuto do Desenvolvimento e da Liberdade Econômica. O que é isso? O que é isso? Em síntese, é uma simplificação, são regras visando simplificar a abertura e o encerramento de empresas, de empreendimentos. Já existe uma legislação nacional, mas cada estado tem que fazer a sua réplica, né, implantar na sua realidade esta legislação. Então nós aprovamos ontem esta lei, foi um tema que foi debatido com todos os segmentos empresariais. Tivemos reuniões de trabalho lá na junta comercial para aproveitar a expertise da diretoria, daqueles que lá trabalham, e ontem tivemos a aprovação. Com isso nós vamos ter prazos menores, né, para que as pessoas consigam viabilizar os seus empreendimentos. Haverá também uma escala, porque às vezes, vamos aqui pegar, eu sou advogado, né? Um escritório da advocacia, ele não demanda... É muito simples o seu funcionamento, você não precisa lá de tantos alvarás, de inspeção disso, inspeção daquilo, né? Licença ambiental, por exemplo, não faz sentido no escritório de advocacia. Então haverá uma classificação de riscos de acordo com a atividade que você pretenda, e a ideia é que aí os órgãos do governo simplifiquem as exigências para a abertura destes novos empreendimentos. Comércios, distribuidoras, enfim, vai valer para todas as categorias. Né? Com certeza, baratear o custo, simplificar e tentar unificar para que às vezes no mesmo site a pessoa possa obter todas as licenças necessárias. Então é uma ideia buscando, as pessoas falam em gerar emprego, gerar renda, mas como é que você vai fazer isso se não for apoiando a iniciativa, né, privada? Então é isso que nós queremos. A Eliette do Castelo Branco, dona Eliette, você que sempre participa aqui, obrigado, dona Eliette, pela sua participação. Oi, Itaã. Dê meus parabéns ao líder do governo, diga para ele que
estamos juntos. É a Eliette que está falando isso. Tem aqui uma outra Muito participação de uma pessoa, que deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu vou conseguir falar aqui, rapidamente, que eu preciso. É horrível com esses bilotos aqui, Pedro. Fique à vontade, eu estou tranquilo. Não, peraí que eu... Aqui, boa tarde. Tudo bem, nosso país corre um grande risco de não ter eleições limpas. Será que, caso o presidente Jair Bolsonaro perca, será que ele vai entregar a faixa presidencial? Corre o risco de Bolsonaro ficar na presidência? Seus ministros, eu não entendi a pergunta. Pergunta qual a resposta do deputado. Acho que ele quer que você, deputado, comente a respeito dessa questão, desse processo eleitoral. Acho que é isso que o telespectador está pedindo. Então, na verdade, como cidadão e como parlamentar, eu tenho uma certa preocupação, porque a gente está vendo muita polarização, né, muita divisão, e é necessário que o processo democrático ele seja respeitado por todos, né, por quem ganha e por quem venha a perder. Mas eu tenho certeza que nós temos instituições muito sólidas aqui no Brasil. A nossa justiça eleitoral é uma justiça que ela é reconhecida no mundo inteiro, né? Muitas vezes, às vezes você vê em países que as organizações internacionais mandam observadores para testar se as eleições são legítimas, etc. Aqui no Brasil, ao contrário, os observadores vêm para aprender, para ver como fazer a eleição, porque o nosso sistema é muito desenvolvido, né? Essa rapidez na totalização dos votos. Então eu tenho certeza que a população tem muita confiança na justiça eleitoral e que o resultado que vier a ser alcançado nas urnas vai ser a manifestação da vontade do povo brasileiro e vai ser acatado por todos. Então eu creio que não, assim, temos essas ameaças, esses rompantes, mas eu creio que na hora H tudo vai dar certo. Vai dar certo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem garantiu, né, que vai levar a faixa quem? E tem que ser assim, evidentemente. Simplesmente. Então, uma pergunta para o juiz deputado, ele não é mais juiz, ele é um juiz aposentado. Se ele é favorável à diminuição do salário do juiz para R$5.000. Já todos sabemos que quem faz mesmo os pareceres, está fazendo uma provocação aqui, é o F. Neto, do bairro Morada do Sol. O juiz ter os salários diminuídos, Pedro, em função de quem faz os pareceres, são sempre os assessores ali, aquela coisa toda. Isso não faz nenhum sentido, evidentemente, né? Até pelo contrário, eu acho que os magistrados, eles têm que ter realmente uma remuneração compatível com a responsabilidade do seu cargo. Porque o magistrado, ele não pode ter outra profissão. O magistrado não pode advogar, a única profissão que ele pode ter em paralelo, e que praticamente não traz, é como professor, né? Que às vezes vai mais por uma questão até de se manter atualizado do que propriamente por remuneração. Então eu penso que os magistrados, não pelo fato de eu vir desta área, mas em qualquer país os magistrados têm uma remuneração compatível com a responsabilidade das decisões que eles precisam tomar. Agora, a questão, o que eu vou pegar carona aqui na abordagem do telespectador, é que o judiciário acaba encarnando essa ideia, que é muito concreta, de privilégios. Porque tem magistrados que, apesar de respeitarem a lei, os privilégios são tantos que são salários absurdos para a nossa realidade. Não aqui no caso do Acre, né? Aqui nós não temos isso, mas às vezes a gente observa algumas notícias de pagamentos extraordinários. Eu acho que tem acontecido às vezes em São Paulo, em outros locais, né? Mas aqui que eu conheço a realidade é tudo muito transparente. O magistrado tem a sua remuneração, é publicada lá no site, né, do Tribunal de Justiça, e a remuneração dos magistrados é basicamente a mesma do Ministério Público, da Defensoria, tem um certo padrão da atividade jurídica e isso é mais ou menos equivalente. E agora vamos lá. Boa tarde, Itaã. Após o recesso, a maioria de vocês, deputados, referindo a você na condição de líder, não vão mais trabalhar e sim fazer campanha. Vocês vão abrir mão dos salários e dos privilégios nesses 90 dias que virão?
Eu não tenho essa alternativa de não trabalhar, não, que como líder do governo eu faria de qualquer maneira, mas evidentemente que a nossa obrigação é continuar trabalhando, e eu tenho feito, inclusive o meu mandato tem sido reconhecido, sabe, tá? A população tem reconhecido, nós não assumimos desde o início, assumimos praticamente, já tinha passado um ano e meio, quase 2, né? Porque foi depois de uma decisão judicial, do afastamento de uma colega que nós assumimos, e desde então tenho trabalhado com muita intensidade. E, graças a Deus, a população tem reconhecido. Olha só o que o policial Silva pergunta para você. O estado do Acre tem inúmeros profissionais da educação, saúde, segurança, que já trabalharam há 10, 15, até 20 anos no estado. Por favor, pergunte ao deputado e juiz aposentado se é possível a Assembleia efetivar esses profissionais, assim como a Assembleia fez com os agentes penitenciários temporários. Aqui é outra provocação também do Silva. E aí? Que agora pode abrir um precedente perigoso que aconteceu ali. E eu fico muito a cavalheiro sobre esse tema porque eu fui o único voto contrário, né? Eu acho, Itan, que a gente não pode fazer demagogia, né? Nós temos lá uma responsabilidade. Nós não podemos enganar as pessoas, dizer que alguém que assinou um contrato provisório possa ser efetivado, né? Isso vai contra os princípios estabelecidos na Constituição. Concurso público é a única forma de acesso permanente ao serviço público. Então, evidentemente, que aquela PEC aprovada não vale, ela não vai produzir nenhum efeito, né? E é assim que tem que ser, porque nós temos os jovens se dedicando, estudando, para quê? Para poder fazer um concurso público e ter acesso a uma das carreiras do funcionalismo. Imagina agora se cada prefeito, cada governador pudesse fazer contratos provisórios, aí daqui uns anos aprovava uma lei transformando em efetivo. Evidentemente isso não é possível. Olha, eu comentei sobre isso aqui na redação, aqui conversando com os colegas. Olha, o voto do Pedro Longo é um voto que precisa ser observado. E eu vou dizer o seguinte, eu nunca recebi tantas mensagens de apoio, de solidariedade das pessoas, como naquele dia em que eu fui derrotado, que eu fui o único voto contra, mas que a gente sabe que não vai valer e que a nossa posição é que vai prevalecer ao final. Bom, queria mudar aqui um pouco o rumo da prosa, queria saber do seguinte, o PDT, a impressão que eu tenho, você vai me dizer se eu estou equivocado ou não, o PDT está priorizando mais a eleição para deputados estaduais do que para a Câmara Federal? Ou é uma impressão equivocada? Não, eu acho que é uma impressão, porque todos os partidos priorizam a Câmara Federal, porque é o que gera depois tempo de televisão, a proporcionalidade dos repasses do fundo. O que acontece nessa eleição é que foi muito difícil para os partidos formarem suas chapas de deputado federal, porque são apenas 9 que podem concorrer, e essa é a primeira eleição para o Congresso que não tem coligação. Então acabou aquela história de junta 2, 3 partidos e aí consegue formar uma chapa. Então o PDT está tendo dificuldade, sim, como quase todos os partidos estão tendo de formar chapas, né? E no caso do PDT, uma dificuldade suplementar, porque o PDT tem hoje um deputado federal muito competente, muito trabalhador, que é o deputado Jesus Sérgio, e quando você tem alguém com mandato, você tem mais dificuldade de trazer outros, né, para concorrer. Então não é uma questão de priorizar o estadual em relação ao federal, são as dificuldades inerentes ao contexto político. Você não criaria nenhum tipo de aresta com Michele Mello por não ter embarcado na ideia de pré-candidatar a deputada federal? Olha, ela foi convidada pelo partido e tinha um compromisso de disputar. Se ela não quer mais participar das eleições, também é um direito dela, né? Não há como forçá-la. Perfeito. Boa tarde, Itaã. Parabenizo o deputado Pedro Longo pela iniciativa de unificar essas certidões todas em uma só, porque nós, empresários, andamos em vários lugares para podermos consegui-las. É o Luiz, da Cidade Nova. Olha aí, é aquela questão da lei de apoio, né, aos empreendedores. Agora, eu queria entender, assim, isso vai ter um impacto, pode agilizar, mas eu queria saber como que isso na rotina do empresário, tanto para abrir uma empresa quanto para fechar uma empresa, quanto que isso diminui em custos? Então, não vai ocorrer
de hoje para amanhã, é um processo, né? Então teve a legislação federal, nós fizemos agora estadual e a expectativa é que os municípios também façam, repliquem essas normas agora também no âmbito municipal e que haja algum tipo de harmonização de procedimentos entre os diversos órgãos, exatamente para facilitar, né? Mas nós vamos estar, digamos assim, monitorando depois as regulamentações para que efetivamente ela venha a ser aplicada. A ideia é essa, a expectativa é essa. A dona Inês está perguntando aqui, pergunta para o deputado se o governo, em relação ao abono dos servidores da educação, se ela está aqui na expectativa para saber se o governo vai ou não vai pagar. Na verdade, eu acho que o que ela quer é porque o ano passado houve um abono, né, no final do ano. Eu acho que a dúvida dela é se esse ano haverá. Na verdade, essa é uma resposta que a gente só terá no final do ano, porque o abono ele é consequência quando há sobra dos recursos do Fundeb, né? Que os recursos do Fundeb necessariamente têm que ser gastos naquele exercício e eles podem e devem ser gastos com pagamento de pessoal, de folha de pagamento, pelo menos 80%. Então eu creio que no mês de outubro, novembro, o governo vai fazer esse cálculo para verificar e se houver sobras, haverá abono. Mas eu não tenho como antecipar essa informação porque eu não a tenho. É intrigante isso, como que o próprio servidor da educação ainda se entendeu, ele não tá, muitos servidores não estão nem um pouco preocupados, eles querem saber se vão ter o dinheiro do abono, se vai ser incorporado ou não. O aperreio está tão grande que as pessoas querem o dinheiro para agora, porque na verdade ter abono significa uma má gestão do processo, né? Mas o abono só pode ser pago no final do ano. Sim, por quê? Porque você vai verificar se houve sobra, né? Pois e havendo sobra é que é feito o pagamento. Essa sobra que expõe que a coisa não foi bem conduzida. Não necessariamente. Às vezes você tem, às vezes a arrecadação é maior, você imagina que ia ter de Fundeb X e teve mais, como aconteceu no ano passado. Ano passado, né? Só que depois nós tivemos, esse ano houve aumentos, né, de salariais, de enquadramento de folha. Então, no final do ano vai se saber se esses aumentos consumiram ou se houver sobra, será pago na forma de abono. Uma última provocação aqui para você, Itaã. O Acre teve uma perda de receita de 828 milhões de reais durante a pandemia, segundo a Operação Ptolomeu. Como que o governo e a ALIAC pretendem repor essa perda de receita? Não, isso aí não é perda de receita, não. Não houve nenhuma perda de receita. Essa aí é uma provocação mesmo. Mas foi o que então, se não foi perda de receita? Foi roubo mesmo? Não houve nada disso. Ainda não, né? Não, só a suspeita dele? Não, nem suspeita. Na verdade, esse valor, essa cifra, é algo que está, inclusive, eu até gostaria de explicar isso mesmo, porque ele está mal construído. O que ocorreu? Foi feita uma soma de valores que empresas, então pegaram as empresas lá do Amazonas, do grupo familiar, aí somaram a movimentação movimentação das empresas. Não tem nada a ver com desvio de recursos. Então a federal errou na conta? Não, é porque a federal também não disse que houve esse desvio. Esse valor foi mencionado como uma soma de movimentações de um grupo empresarial. E aí as pessoas entenderam que isso seria desvio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se essa movimentação é lícita ou não, é o que está sendo investigado. Mas não tem a ver com desvio. E nem a Polícia Federal disse isso. Perfeito. Vamos lá, que o nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua participação aqui, Pedro. Obrigado. Vamos ver se as coisas vão ser conduzidas com a calmaria necessária, né, nessas eleições. Esperamos. Todos nós. Vamos para o intervalo e já voltamos.